está no ar o Viver UFOB, o podcast da UFOB. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa universidade e vai conhecer mais também sobre os projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão. O Viver UFOB está disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Na apresentação comigo, Georgia Souza. Oi, e comigo, Ana Camila. E hoje, a Pró-Reitoria de Graduação da UFOB trouxe dois convidados muito especiais para conversar conosco. Eles são egressos do curso de Física Bacharelado e são o Samuel e o Gustavo. Bem-vindos, meninos. Obrigado. Geralmente, a gente começa a nossa conversa com os egressos pedindo para vocês se apresentarem um pouco, contarem um pouco para a gente quem são vocês e quais caminhos trouxeram vocês até o curso que vocês fizeram aqui, né? No caso, como é que vocês chegaram na física, no bacharelado em física? Pode começar, Gustavo? É certo, sim. Eu entrei em física em 2011, na época ainda era a UFBA, no campus da UFBA. Eu formei em 2017, já como UFOB. Durante esse tempo eu tive um intercâmbio nos Estados Unidos e depois eu fiz o mestrado e o doutorado na UNB. Muito bem. E hoje em dia já está no pós-doutorado, que a gente está sabendo, Isso. né? Você vai contar para a gente também. E você, Samuel, conta aí como foi a sua história com a física. Bom, minha história com a física começou quando eu era bem pequeno, criança, uns 4 anos de idade. Minha mãe era professora e ela tinha uma biblioteca em casa com vários livros de várias áreas e eu acabei me interessando mais pelos livros de física. Então, praticamente aprendi a ler com um livro de física, praticamente. Nossa. Então, eu tinha aula de manhã e de tarde minha mãe me dava aula também e era sempre muito estudo. Os meus pais construíram lá em casa um pequeno observatório no quintal. Nossa, que legal. Um telescópio, um computador. Então, desde criança eu já tinha experiência com o céu, virava à noite acordado, fazendo observação. Aí eu decidi que queria fazer astronomia. Aí abri o curso, conheci o curso de física aqui na UFOB, vim fazer física, que é o primeiro passo para chegar na astronomia. E hoje eu vou começar agora o mestrado em astrofísica. Agora, em 2026, você começa o mestrado em Exato. astrofísica, né? Isso. Olha só que interessante. E quando você fez graduação na UFOB, você trabalhava no planetário daqui, né? Isso, era o planetarista daqui da UFOB. Eu fazia as apresentações num projeto de extensão do Caminhão da Ciência. A gente viajava pela região apresentando planetário, divulgando ciência. Ai, que maravilha. legal. Também conta pra gente, porque muita gente ainda não conhece, né? É um dos projetos que a UFOB tem, mas muita gente ainda não conhece. E aí, depois que vocês entraram na física, então vocês já têm, né, toda uma identificação com a área. Mas e aí, teve alguns percalços pelo caminho? Ou já foi uma identificação logo de cara? Como é que foi para cada um de vocês aí, esse momento na universidade? Cheguei na universidade. Então, como o Samuel também já tinha vontade de fazer física, desde ensino médio, no meu caso, e eu queria trabalhar com física teórica e física de partículas. Eu não sabia que era física de partículas, mas eu queria ver o estudo dos espaços, do espaço, né? Não dentro da astronomia, mas como funciona e também altas energias, né? Como é que trabalhando com uma energia muito alta, como funciona. Uhum. Aí eu descobri que isso é estudado em física de partículas, né? Esses dois conceitos. Eu não tinha, na época que eu entrei, não tinha professor, né, que trabalhava com isso. Aí quando eu voltei dos Estados Unidos, tinham entrado professores novos, né? Um ano antes de eu ter voltado. Aí eu conheci o professor Eduardo, que ele exatamente trabalha com essa parte de física de partículas, teoria de campos, que é a formulação matemática para estudar isso. Aí eu comecei a trabalhar com ele e ele se tornou meu orientador e defendi o TCC, né? E depois, que é interessante, que ele estava fazendo um mestrado na UFBA, ali por alguns motivos está trabalhando aqui e não está conseguindo lá, ele desistiu do mestrado lá. Aí eu já no mestrado, eu conversei com ele e ele fez o mestrado não, ele tinha terminado o mestrado, né? O doutorado. Doutorado, certo. Desculpa. Eu já estava no doutorado também, eu conversei com ele, ele foi fazer o doutorado na UNB.
Então, meu orientador virou meu calouro lá. Olha só. Seu orientador de TCC na graduação virou seu calouro no doutorado. Isso. Que mundo pequeno, né? Sim, sim. E aí você segue essa mesma linha aí que você vem desde a graduação? Como é que tá as suas pesquisas hoje? Então, atualmente, né, eu estou fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Pará. Eu não estou seguindo teoria de partículas e campos nesse momento. Eu estou trabalhando mais com inteligência artificial dentro da área de geofísica, né? Então, mas a matemática que é utilizada, né, continua sendo tipo a mesma, dá para aplicar muita coisa. Então, eu estou utilizando o que eu aprendi, aplicando dentro de geofísica, dentro da parte de Inteligência artificial? Inteligência artificial, sim. Não poderia ser mais atual, né? Isso. E para você, Samuel, como é que foi a graduação? O que que marcou? O que que você mais gostava quando você estava aqui na UFOB cursando física? Olha, eu sempre tive a ideia de aproveitar ao máximo a graduação, não só as aulas. interessante. Inclusive fica a dica, né, para quem está ouvindo, Sim. porque muitos alunos eles gostam só de assistir a aula e ir embora. Mas a universidade tem vários programas, tem programa de extensão, é interessante fazer iniciação científica, tentar publicar alguma coisa. Então, Que foi seu caso, né? Através da iniciação Isso. científica, você foi se achando em seus caminhos, Isso. né? Isso. Uma dificuldade que eu tive foi que aqui na época não tinha professor de astronomia, doutor em astronomia específico. Então, quem me adotou, digamos assim, foi o professor Edward, e foi ele que me orientou, ele e o professor, o doutor Marildo Geraldete, que é de Feira de Santana, que me co-orientou. Aí eu queria trabalhar com astronomia na iniciação científica, astronomia, mas aqui não tinha, na época, um professor próprio para isso. E não tinha, consequentemente, equipamento, observatório aqui na universidade. Então, o Dr. Marildo Geraldete, ele conseguiu para a gente o acesso a um telescópio lá no deserto do Arizona, no Uau. observatório Whipple. Fica lá no deserto do Arizona, pertence à Universidade de Harvard. É um telescópio robótico. Então, eu tenho experiência com robótica também, que na UFOB também tem um projeto de extensão em robótica. Eu trabalhava lá com os meninos, então eu aprendi a controlar esse telescópio daqui. Aí eu programava ele para observar as estrelas e coletava os dados e fazia os estudos daqui. Tá vendo, minha gente? Diretamente de Barreiras, na UFOB, vocês estão ouvindo isso? Controlando um telescópio remotamente. Isso, lá nos Estados Unidos. Em Passava... Harvard. Não é em qualquer lugar que a gente está falando, né? Detalhe. Isso, então, a gente, para tudo tem solução, né? Aqui não tinha o equipamento, a gente conseguiu acesso. A gente pegou emprestado lá dos Estados Unidos. Para você conseguir fazer seus estudos. Exatamente. Meu TCC foi usando esse telescópio. Eu trabalhei especificamente com exoplanetologia, Que seria? estudo de exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar. A gente tem o Sistema Solar, com os planetas que orbitam o Sol, mas tem muitas outras estrelas no céu. E essas estrelas, muitas delas têm planetas também. E esse foi o foco da minha pesquisa, estudar esses exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas. Então, com o uso desse telescópio foi possível. Então, pera. Em Barreiras, no interior da Bahia, você controlava remotamente um telescópio que estava no Arizona, nos Estados Unidos, para enxergar planetas fora Do nosso sistema solar, né? Exatamente. Menino. Um exoplaneta, o meu planetinha, como eu gosto de chamar, era o HAT-P3b, o nome dele. Não é um nome muito poético. Eu achei fofo. E ele fica 426 anos-luz de distância. E a gente conseguiu estudar ele usando esse telescópio. Incrível. Nossa, Maravilhoso. incrível. Nós estamos aqui babando. Por isso que seus olhinhos brilham e já brilhavam desde os 4 anos, né? E aí, então, vocês começam explicando pra gente, né? Como é que a física, como é que a física faz essa interlocução aí com a inteligência artificial? Como é que a física chega aí na astronomia, né? Como é que são esses caminhos? Porque, de repente, tem lá um menininho de 4 anos, né? Que tá ouvindo, que vai ouvir, que vai assistir isso em algum momento. E aí ele fala, olha, eu também gosto disso, né? Então, como é que alguém que também curte isso aí pode ficar mais por dentro e entender melhor? Então, inteligência artificial é simplesmente, né, você pegar métodos de estatística e de álgebra linear e fazer com que o computador reconheça padrões. Esse seria o mais básico, né?
E o físico ele precisa aprender muito bem, né? Tanto estatística como álgebra linear, então ele já entra nisso aí. Tem algumas inteligências que aqui eu estou trabalhando que elas são informadas já pela equação da física, né? Então eu estou trabalhando com algo relacionado com captura de carbono, então aí vai ter muita parte aí de termodinâmica. Então dentro aí da área de termodinâmica eu consigo modelar o programa, né? Consigo fazer um modelo computacional que ele não só aprenda, né, mas siga essas leis da termodinâmica para me dar uns bons resultados. Interessante. Gustavo, aí o trabalho que você faz hoje no seu pós-doc com inteligência artificial, né? É um trabalho mais no campo teórico ou ele tem algum tipo de implicação prática no dia a dia ou no mercado de trabalho, economicamente? Como é que... Sim, sim. Eu, da minha parte, sim, é mais teórico, mas surgem, sim, aplicações, como está relacionado com captura de carbono. Então, você está trabalhando de uma maneira que seja mais eficiente, né? Então, aí ele vai estar bastante relacionado com a questão das crises climáticas aí e controle de emissões de carbono, Isso, minimização de danos, né? No meu caso seria a captura, né? O que foi já emitido, você conseguir sim, capturar novamente. Capturar de volta. Interessante. E aí você, como é que esses caminhos da física, né, levam você aí até a astronomia e robótica também. E robótica, exatamente, hoje, né? Que é a área que você está mais interessado aí. Sim. Boa pergunta. A física, a gente estuda desde partículas subatômicas até galáxias, então a gente estuda tudo. Ou pelo menos a parte mais importante do universo, vamos dizer assim. A gente brinca com isso, a gente estuda um pouco de tudo. A gente sabe um pouco de tudo e muito de algumas coisas. Então, o caminho para a pessoa seguindo uma carreira acadêmica desse tipo de exatas, de fazer pesquisa em robótica, astrofísica, o melhor caminho é começar com a graduação em física. Porque você vai ganhar muita experiência, vai aprender muita coisa e com essa experiência você consegue fazer qualquer coisa. Hoje eu trabalho com robótica. Sou professor de robótica, desenvolvo projetos de robótica e não existe, pelo menos eu não fiz uma graduação em robótica. Não precisa. Na física a gente aprende mecânica, eletrônica, programação, que é a base da robótica. Então, se você é físico, você aprende o que é necessário para o mercado de trabalho, para seguir nessas áreas. Astrofísica é a mesma coisa, astronomia também. Se você tem essa formação em física, você faz uma especialização e consegue fazer o que quiser. Entendeu? Então, a física é o melhor caminho para seguir nessas áreas. Eu gostaria aqui de acrescentar também que a gente separa, né, a natureza, mas ela é uma coisa só. Então, Sim. Você pode entrar em biologia, dentro da biologia existe a biofísica, que você, lá na Unesp, onde ele vai fazer, você tem um instituto de biofísica, ele tem biólogos e físicos trabalhando junto. Existe dentro da física, física médica, que aí é mais pessoal que trabalha com radiação, tratamento de câncer. Então, você vai estar trabalhando junto com médicos. Então, pessoa que tem aí vontade de fazer medicina, mas também gosta de física, pode ir para física médica. Então, é tudo junto, né? Não é, a gente separa, a gente cria esses cursos. É porque a gente tem é do ser humano. A ciência tem um formato muito disciplinar ainda, muito de separar muito as áreas, né? Isso. Mas o mundo não é disciplinar. O mundo é interdisciplinar. O mundo é complexo, né? E a gente também costuma achar que as ciências exatas, né, como física e tal, são um bicho-papão, né? Então, o que vocês diriam, então, para quem ainda, né, tem essa inclinação para a área das ciências exatas, mas de repente, né, gosta um pouquinho de física, gosta um pouquinho de química, para a gente poder até quebrar um pouquinho desses mitos, né, sobre esses cursos, para as pessoas conhecerem mais? Sim. E eu acredito que a pessoa gostando, né, consegue aprender mais rápido. Se é algo que você gosta, você consegue aprender, né? Muita da dificuldade é você não gostar daquilo, tá tudo bem. Outras dificuldades é cultural também. A gente já diz, a matemática é difícil, a física é difícil. Então a gente cria uma barreira desde pequeno, né? Como é o caso de Samuel, ele desde pequeno viu, se interessou com essa questão de física, né? E teve uma facilidade maior, né? Sim. Então eu acredito que tem muito disso. Teve acesso, teve oportunidade, né? Sim. O segredo é, como o Gustavo falou, é gostar.
É gostar. Eu não vou dizer assim que é muito fácil, que eu estaria mentindo, mas a pessoa quando gosta e se dedica, é possível. É possível sim aprender, é possível se formar, não é impossível. O pessoal tem medo de entrar na graduação e não conseguir mais sair, mas eu garanto que a pessoa com dedicação consegue sim. Tem que dedicar. Tudo na vida para dar certo tem que ser dedicação, né? Exatamente, Tem que ter exatamente. dedicação. Agora, dedicando, gostando, com certeza é capaz, é possível. Muito bem. Vocês me disseram mais cedo que você, Samuel, se eu errar, vocês me corrigem. Você se formou aqui na UFOB em 2022, não foi? 2023. 23, olha aí, já errei. E Gustavo, vou acertar, 2017. Isso. Vocês lembram do dia da formatura de vocês? Do dia que vocês colaram grau? Eu lembro. Lembra? Eu lembro. Lembra? Eu Vamos dar um lembro. tempo para o Samuel pensar. Você lembra quando terminou a colação de grau, formei, recebi o diploma? Você lembra o que, que você pensou? Ai, não. Não? Tipo, valeu a O pena? que, que você Essa pensava? assim? sensação. Tudo bem, não lembro ali naquela hora, mas terminou a graduação. Você lembra o que, que se passava pela sua cabeça? Quais eram as suas expectativas? Agora eu formei. E aí? E aí? Você lembra? Assim? Ó, uma parte a gente fica muito feliz, né? Que a gente formou. Tem outra parte que é, não sei se o Samuel passou por isso, mas que é, poxa, agora não sou nem mais estudante, eu desempregado. Então teve isso, né? Aí eu sei que eu queria continuar na área acadêmica, fazer mestrado e doutorado, só que aí eu saí, eu fiquei mais ou menos meio ano, tipo, também sem fazer nada, que a gente quer descansar um pouco, né? Tava Ah, cansada. entendi. Foi uma opção, então, também, naquele Isso, momento, sim. né? Aí eu entrei depois como professor substituto aqui, aí fiquei também um semestre. Aí bacana. depois eu fui para a UNB. Fazer o mestrado. Isso. Uhum. Uhum. E sua experiência aí? Conseguiu Chegando no lembrar? mercado de trabalho, né? Formei, calma, não chegou no negócio de trabalho ainda. Formei, você lembra? O que você pensava na época? Quais eram suas expectativas, apreensões, alegrias? Olha, o que eu sempre tive em mente fazer o doutorado. Então, quando eu terminei a graduação, claro, foi legal, mas eu pensei, foi só o primeiro passo. Então, não me empolguei tanto, porque eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Aí, poderia ter feito o mestrado já, imediatamente, mas eu preferi esperar um pouco, Certo. porque eu queria ter um pouco de experiência profissional, então eu fui ser professor mesmo, trabalhar com robótica, sendo professor de robótica, até para descansar um pouco, porque a graduação acaba com a gente. São 4, 5 anos ali, né? Exigindo muito, né? Então, às Sim, vezes é sim. bom esse Aí, cuidado. ir direto para o mestrado é muito cansativo. Emendar uma graduação com mestrado. Isso aí, tirei um tempo para ficar com a família, porque confesso que durante a graduação eu moro em outra cidade, né? Não na mesma cidade da minha família, então não tinha muito tempo, não tinha muito contato, era muito fechado. Você estudou aqui em Barreiras, no campus da UFOB, sua família não mora em Barreiras? Não. Ah, sim. Aí eu acabava estudando muito, passando muito tempo estudando e não passava tanto tempo com a família. Aí eu tirei um sabático, entre aspas, para passar mais tempo com a família, só trabalhar mesmo, tranquilo, para depois... Descansar um pouco dos estudos. Exatamente. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante porque tem que descansar a mente. Com certeza. Quem faz o bacharelado em física sabe que não é fácil. É muito cansativo, é muito desgastante, então a gente tem que se cuidar também para, né? Com certeza, né? Já que tem toda uma trajetória pela frente, né? Isso. São muito jovens, enfim, né? Vocês estão só começando, né? Ainda tem muito pela frente. Bem, a gente já vai encaminhando aqui para o final, né, Camila? E aí a gente sempre pede também para que deixe uma mensagem, sabe? De aquela pessoa justamente, né, que está em dúvida de qual curso escolher, ou mesmo quem já, assim como o Samuel, já sabe que gosta aqui da física. Tem muita gente que ainda não conhece a UFOB, então vocês, né, que passaram por aqui, tiveram diversas experiências, né, seja com pesquisa, seja né, inclusive o intercâmbio que foi para o exterior, né? Então, toda essa experiência cultural, essa bagagem de vocês aí, que recomendações aí vocês deixariam para quem está nesse momento aí decisivo? Assim, a recomendação que eu dou é a pessoa não focar muito numa ideia fixa. Eu digo assim, porque o ser humano, o cérebro é muito maleável, a gente, mesmo nesse caso, que foi o meu caso e do Samuel,
porque a gente já veio sabendo querendo fazer física. Mesmo que no final a pessoa perceba que não é aquilo, né? Tá tudo bem. E mesmo que você entre sem saber o que você quer, você vai fazendo alguma coisa e percebe que gosta, quer mudar, isso está tudo bem, né? É normal, é do ser humano. E nem só porque você terminou um curso em algo e você vê que tem outro, né? Como eu falei no começo, é tudo interdisciplinar. Você pode juntar o que você já tem e ir para outra área, levando o que você já sabe. Então, nada é uma escolha, tipo, rígida, né? para Fixa. sempre. Somos maleável e a faculdade é maleável nesse sentido. Né? E o conhecimento fica. Então, não é anos perdidos. Você ganhou. O famoso, né? O conhecimento é algo que a gente, né, agrega, enriquece o ser humano aí. Exatamente como o Gustavo falou, às vezes a pessoa, nesse momento decisivo, vai decidir qual curso vai fazer, ela fica nessa pressão, esse medo de começar e depois arrepender. Não precisa disso. Começa porque no caminho, se mudar de ideia, tudo bem, não vai perder o tempo. Alguma coisa vai aprender, vai ser útil para o currículo. Agora, tem que começar. O conselho que eu dou é começar sem essa pressão, esse medo de errar, porque na universidade a pessoa começando a estudar, começando a pegar as primeiras matérias, ela pode depois se especializar em áreas diferentes, pode mudar. Por exemplo, quem entra em física, faz as matérias de cálculo, de física geral, que são as primeiras, essas matérias também tem em outros cursos de exatas. Então a pessoa pode, não precisa ter essa pressão de que começou, vai ter que terminar desse jeito. Porque às vezes a pessoa começa com essa pressão e acaba não começando. Acaba não iniciando o curso, mas não precisa disso. Apenas inicie sem medo, vai fazendo tranquilo e sem pressão. Muito bem. E o campo da física é muito vasto também, né? Pelo que vocês colocaram, então existe aí um leque, né, de oportunidades. Eu quero finalizar com uma história. Foi uma reportagem, né, que eu li há algum tempo. Era um rapaz, ele era matemático. Aí ele já formado, assim, possivelmente com seu doutorado, não sei dizer. Só que ele mudou, ele quis ir para outra área, ele foi para história, né? Então saiu da matemática e foi para história. A pessoa pensa assim, nada a ver, né? Aí ele foi para a área de estudar tabuetas antigas, né? Aí tinha uma tabueta que ninguém estava conseguindo decifrar. Ele olhou e viu que aquilo eram cálculos matemáticos. Oh, meu Deus. Então, a história a também gente sempre isso, pode né? migrar. Muito bem. Eu teria uma última pergunta. Se vocês pudessem voltar no tempo e se encontrar com aquele rapaz que vocês foram há anos atrás, quando vocês ingressaram aqui no curso de Física, com tudo que vocês aprenderam, com as atuações profissionais que vocês têm hoje, com as perspectivas futuras, o que vocês diriam para ele? Para aquele seu eu do passado, quando estava lá no início da trajetória acadêmica? Continua que vai dar certo. Bem legal. Confia no processo, né? Confia no processo, exatamente. Isso. Vai na fé, que uma hora dá certo. Tá vendo? As pessoas de exatas também têm fé, tá vendo, minha gente? A fé no conhecimento, né? Na ciência e tudo mais. É isso, né, gente? Então, agradecemos, né, mais uma vez. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom conversar. Aprendemos coisas novas, né? Aqui com os físicos. Obrigada também a vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelas plataformas de áudio. Continuem com a gente vai gravar episódios com todos os cursos de graduação da UFOB. Curtam, comentem, compartilhem os nossos episódios com as pessoas que vocês conhecem que podem ter interesse aqui também. Obrigada e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Até o próximo episódio.